noite, meu Pai, mas o Senhor começa a olhar o interior. Deus começa a olhar o oculto. Ele começa a olhar aquilo que está escondido, aquilo que você não fala para o homem, aquilo que você não entrega para a mulher, aquilo que você não divide com ninguém. Mas essa noite, em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo, toca agora na planta dos pés ao alto da cabeça, toca nessa criança, toca nesse jovem, toca nesse adolescente, toca nessa mulher, Senhor. Ele não veio sair, meu Pai, como ele entrou. Se ele entrou aqui aflito, se ele entrou desanimado, se ele entrou com medo, se ele entrou com vontade de parar, de desistir, meu Pai, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa, meu Pai, em nome de Jesus, a tocar. Você que está aqui nesse momento ao ouvir a minha voz, o Espírito Santo, ele vai tocar em você nesse momento, ele vai tocar em você agora. Toca agora, Jesus, toca agora, Espírito Santo, da planta dos pés ao alto da cabeça. Não aceitamos, meu Pai, ninguém sair dessa noite, meu Pai, com uma enfermidade, Senhor. Não aceitamos ninguém sair daqui, meu Pai, aleluia, meu Pai, oprimido, Senhor. Não aceitamos ninguém sair desse lugar, meu Pai, aflito. Não aceitamos, meu Pai, ninguém aqui sair com depressão, com ansiedade, com medo, Senhor, querendo parar. Não aceitamos, Senhor. Só aceitamos aqui nesse lugar a Tua presença. Meu irmão, a presença do Senhor aqui é real. Se você não está sentindo a presença dele, começa a clamar ele, começa a chamar a atenção dele. Ele só toca naquele que quer, ele só toca naquele que quer ser conhecido por ele. Em nome de Jesus, Senhor, começa a tocar nessa alma, começa a tocar nessa vida sedenta, meu Pai. Essa vida, meu Pai, que precisa mais de Ti, Senhor. Começa a reconhecer. Começa a reconhecer que sem Ele você não é nada. Que sem Ele você não passa de um pó. Que sem Ele, em nome de Jesus, você não pode ir para lugar nenhum. Começa a tirar todo o teu querer. Começa a purificar a tua mente. Começa a tirar todo o teu orgulho. Começa a tirar todo o teu eu, todo o teu querer. Deixa nesse momento somente a presença de Deus fluir sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor que o Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir, ele vai entrar. Então, se você está aqui essa noite, se você abrir o seu coração, se você abrir em nome de Jesus a tua mente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida essa noite, através do poder da palavra dele, você vai sair transformado, você vai sair restaurado, e através da tua vida, a tua família vai ser, aleluia, transformada por ti, em nome de Jesus, amém? Espírito Santo, obrigado por estar aqui, Senhor. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Quem crê? Você crê que Ele está aqui essa noite? Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui do meu lado. Eu creio que Ele vai curar pessoas aqui em nome de Jesus. Eu creio que aqui vidas vai ser restauradas. Aquele choro aí que está trancado, que está preso, vai sair nessa noite, porque é o Espírito Santo de Deus que vai colocar todo o choro na tua alma para fora, vai arrancar tudo aquilo que não te convém mais, em nome de Jesus. Aplauda Ele, glorifica Ele em nome de Jesus. Eita, Deus poderoso. Eita, Jesus. Amém? Vamos dar início à palavra? Glória a Deus, Deus é bom e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Eita, Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Você
trouxe essa Bíblia Sagrada, para lá no livro de Marcos. Capítulo de número 5, versículo número 1. É uma passagem bastante conhecida pelos nossos irmãos. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Você que não trouxe, compartilhe com o seu irmão a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim o título: A cura de um endemoniado. Aleluia. Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem, aleluias, com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, aleluias, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo os concorrentes, pois muitas das vezes lhe havia sido acorrentado pelas mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Aleluia. Vou parar aqui, irmãos, para me falar. Irmão, aqui em Marcos, capítulo 5, vemos a história bastante conhecida de um homem chamado Gadareno. Você conhece essa história? Esse homem que ele vivia dentro dos sepulcros. Irmã Fernanda, o que é sepulcro? Vamos dizer que ele vivia dentro do cemitério, isolado. Ninguém queria se aproximar desse homem em nome de Jesus. Mas o texto vai dizer, glória a Deus, que alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha um propósito sobre a vida desse homem. E o texto vai dizer no versículo 1, 1 e 2, que Jesus, ele atravessa o mar, aleluias, para ir em busca de uma alma, para ir em busca ali de uma vida. E a vida era uma vida muito preciosa. O texto vai dizer que todos olhavam com desprezo para aquele homem, porque aquele homem ele tentava se cortar. Era um homem que as pessoas tentavam acorrentar aquele homem, porque ele era muito agressivo. Então aquele homem era um homem desprezado pela sociedade. Mas Jesus, ele não olha como um homem feio. Jesus, ele não olha para fora. Jesus, ele olha o meu e o teu interior. Amém, igreja? Glória! Aí eu começo a me lembrar de João, capítulo 4, versículo 4 até 18. Vai contar uma história de uma mulher também. Você conhece a história da mulher samaritana? Por quê? Porque da mesma forma como esse homem era desprezado, era rejeitado, essa mulher também era. E o texto lá de João 4 diante vai citar que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? É porque ele tinha que ter uma necessidade. Jesus poderia fazer outras coisas, tinha outros caminhos para ele ir, mas ele tinha necessidade naquele lugar. Por quê? Porque naquele lugar existia uma vida, naquele lugar existia uma alma sedenta que precisava da presença do Senhor Jesus Cristo. E quando tem uma alma sedenta, não importa a circunstância, não importa onde essa vida esteja, Jesus, ele vai fazer algo para chegar até a mim e a você. Porque eu creio que não foi diferente de mim e de você.
teve algo, teve uma circunstância, teve alguma coisa que foi necessária ser tirado, ser colocado para Jesus chegar até a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Sabe de quem eu me lembro também? Aleluia. Lá em Atos capítulo 16, se foi necessário Paulo e Silas eles serem aprisionados, eles serem chicoteados, para a palavra de Deus chegar na vida, aleluia, de um homem, na vida de um carcereiro que precisava, aleluia, da palavra de Deus. Então, muitas das vezes acontece algo na tua vida e tu diz: eu não sei porque tu tá passando, eu não sei, Senhor, porque eu estou passando isso, eu não sei porque que minha família está passando isso. Talvez tu quer colocar a mão, tu quer resolver do teu jeito, aleluia, mas tudo tem um propósito de Deus. Se a gente olhar para a história de Paulo e Silas, a gente olha com uma história de sofrimento, mas no final é uma história linda. Por quê? Porque eles foram chicoteados, foram apanhados ali naquele lugar, desvalorizados, mas eles continuavam pregando a palavra de Deus. Mas quando eles estavam ali, aprisionados, eles descobriram o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito no qual o Senhor tinha colocado eles dois dentro daquela prisão. Para que era? Era por causa de uma vida, era por causa de uma alma que necessitava de Cristo. E aquele próprio homem, ele quer se matar, inclusive. E Paulo e Silas dizem para ele: não precisa você se matar, porque os cadeados já sentiam que Paulo e Silas, eles louvaram, cantaram, adoraram o Senhor, e os cadeados foram quebrados. Porque quando eu e você glorifica, exalta o nome do Senhor, os cadeados eles são quebrados, os cadeados são destruídos em nome de Jesus. E isso aconteceu. E o texto vai dizer que naquela mesma instante, quando aquele homem, o carcereiro, ele quer conhecer a Cristo verdadeiramente, ele quer servir a Deus verdadeiramente, aleluias, naquele mesmo instante, ele procura para Paulo e para Silas: o que eu preciso para ter isso que você tem? Ele diz assim: se você somente crer, hoje mesmo tu e tua casa será salvo. E assim foi feito. Ele foi batizado e a família dele toda foi encontrada pela glória de Deus. Amém? Oh, Jesus poderoso. E dando continuidade ao texto, irmãos, aleluia, o versículo 6 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, porque Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Vocês estão entendendo aqui o contexto? Eu fiquei impactada com esse versículo de número 10 aqui, aonde os espíritos imundos, eles começam a pedir para Jesus: você pode nos expulsar para qualquer lugar, mas não nos tira dessa região. E eu comecei a meditar nessa palavra. Comecei a: Senhor, o que está acontecendo nessa palavra? Me diz algo. E o Senhor começou a mostrar que muitas das vezes você passa por luta, por aflição na tua casa, aleluias. É porque tem um dominante dominando aquela região. Aqui no texto vai dizer que tinha um principado que dominava aquela região. Me prova, Fernando, na palavra de que existe isso no mundo, realmente no mundo espiritual, porque tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam que realmente no mundo espiritual há uma batalha sobre, aleluia, a minha vida e a tua vida, onde o inimigo ele quer te destruir, onde o inimigo ele quer destruir eu e você todos os dias, em nome de Jesus. E
Lá no livro de Daniel, meus irmãos, quem puder abrir aí, abra lá, Daniel capítulo 10, versículo de número 13, ele vai dizer assim, meus irmãos. Eu vou ler rapidamente. Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Eu vou começar do 11, ler rapidamente, para testificar a palavra, amém? E ele prosseguiu, dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Deus, suas palavras foram o que, a igreja? Ouvidas. E eu vim a resposta delas. Mas o principado do reino da Pérsia me resistiu durante quantos dias aí? 21 dias. Vocês estão entendendo? No mundo espiritual, quando eu e você entramos numa batalha, quando eu e você oramos pela nossa casa, quando eu e você oramos pela nossa família, em nome de Jesus, é travada uma batalha no mundo espiritual. Por isso que muitas das vezes vem contenda dentro da tua casa, vem aflição dentro da tua casa, vem coisas para querer te paralisar dentro da tua casa, porque o inimigo começa a jogar seta, começa a dizer, às vezes tu está orando por uma pessoa, essa pessoa te faz raiva, aí tu diz, não, eu não vou orar por essa alma mais não, eu não vou orar por essa vida mais não. Ali é o próprio inimigo jogando seta para você paralisar. Por quê? Porque o Senhor, ele já ouviu. Aqui o texto diz que no primeiro dia que Daniel, ele se prostrou, ele se humilhou e ele disse, eu vou buscar a face de Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero que Deus faça algo na minha vida, algo na vida do povo de Israel. No primeiro instante, aleluia, Deus ouviu o clamor dele, mas houve um impedimento no mundo espiritual. Da mesma forma, não é diferente da minha e da tua vida. Aleluia. Aleluia. E aí, meus irmãos, vou voltar aqui para Marcos novamente. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Que diz assim: uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Aleluia. A manada de cerca de 2.000 porcos, eles se atiraram ao precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogaram. 14. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, aleluias, e em perfeito juízo. Aleluias. Em perfeito juízo, amém? Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu, ao demoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Preste bem atenção nesse contexto aqui. Jesus, ele acaba de libertar ali uma alma que estava afligida, uma alma que estava precisando de uma libertação. Ele chega e liberta aquela alma. E o texto aqui é claro que quando aquele povo vê essa movimentação, ele se depara com aquele homem já num novo traje, já vestido uma nova roupa.
Mas o que eu acho interessante aqui, sabe o que é, meus irmãos? É que o povo, naquele lugar, queria que Jesus saísse da região. Vocês estão entendendo? Jesus acaba de fazer um milagre. Jesus acaba de libertar uma pessoa, libertar uma alma. E o povo faz o quê? Pede para Jesus se retirar. Por quê? Na visão dele é como se Jesus estivesse atrapalhando algo naquele lugar. E aí eu fui me aprofundar nessa palavra. E eu entendi que aquele povo, eles ficaram preocupados ali com os seus porcos. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Muitas das vezes tem pessoas que estão preocupadas muito mais com o bem material, daquilo que ela vai perder, daquilo que vai ser tirado dela ao se aproximar de Jesus, até o encontro verdadeiro com Jesus. Pois vamos conjecturar nesse momento. Se essas pessoas acabaram de ver Jesus sendo liberto, esse homem sendo liberto, de fato o que era para acontecer? Era para eles querer Jesus. Mas eles fizeram o quê? Quiseram expulsar Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que estão presas ainda na matéria. Mas Jesus disse para eles: só te falta uma coisa, meu filho. Larga tudo, vende tudo e começa a me seguir. Cadê esse rapaz? Cadê esse rapaz seguindo Jesus? Porque tem pessoas que ainda estão apegadas às coisas terrenas, às coisas terrenas dessa terra. E o Senhor não quer que eu e você venhamos nos apegar nessas coisas terrenas. Ele quer que eu e você venhamos, aleluia, estar ligados no alvo, estarmos se aproximando dele, porque é ele que vai nos limpar, nos purificar para a volta dele quando ele vier, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, tem pessoas que elas preferem perder a Jesus do que perder os seus bens. Jovem rico foi um. Esses homens de Gadarena, essa multidão que estava lá, elas preferiram perder Jesus do que largar o seu bem, largar algo que se afasta de Deus. Aí eu te procuro essa noite. Talvez não é um bem que você está amarrado nele. Talvez é um vício, aleluia. Talvez seja algo que você está carregando, que faz tempo que Jesus diz para você abandonar e você não abandona. Para você seguir verdadeiramente a Cristo. Para você ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E aí, meus irmãos, aí vem a questão da pessoa não querer a mudança de vida. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se aproxima de Jesus, o pecado tem que sair, a mentira tem que sair. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais Jesus tira aquilo que não te agrada, mais Jesus começa a tirar aquilo que Ele não quer na tua vida. Então essas pessoas ficaram com medo. Não, Jesus está aqui. Se Ele está aqui, eu vou ter de tirar algo. Eu vou ter de mudar o meu comportamento. Porque tem muitas pessoas que têm medo de vir nos caminhos do Senhor. Porque elas sabem que a partir do momento que elas confessar o nome de Jesus, elas vão ter de tirar algo da vida delas. Elas vão ter aleluia, de mudar algo na vida delas. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Elas ficaram com medo. Esse homem está aqui. Então essa noite o Senhor Ele pede para mim e para você. Eu não sei o que é, meu irmão, mas você sabe. É Deus que conhece o íntimo. É Deus que te conhece na tua casa. É Deus que te conhece no trabalho. É Deus que te conhece quando você está em algum lugar. Mude seu hábito. Mude seu pensamento. Sai dessa noite, desse lugar. Aleluia, dizendo: Senhor, me mostra essa coisa.
ajuda a arrancar isso que me paralisa, isso que não deixa te servir verdadeiramente. Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eu comecei a meditar lá em João 6,26, que Jesus dizia assim: em verdade vos digo, se vos me procurarem, não porque tem visto sinais, mas porque comeram do pão e fores saciados. Quer dizer, Jesus estava dizendo aqui que o povo procurava ele não por Jesus. Eles procuravam Jesus porque Jesus tinha algo para dar para eles. Aleluia. Então eu entendo, meus irmãos, que eles não queriam Jesus. Eles queriam buscar o seu próprio eu, os seus próprios quereres. E aí, meu irmão, na continuidade aqui, meus irmãos, o versículo de número 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu. Ele diz: vá para casa, para a sua casa, para a sua família, e anuncia quanto o Senhor fez por você e como tem misericórdia de você. Meus irmãos, aquele que antes era visto como uma ameaça para a sociedade, Jesus começa a dizer para ele, a partir daquele momento: você vai ser um testemunho vivo, não só dentro da região, mas dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu começo a me lembrar, sabe de que é uma coisa aqui? Obrigado, Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, aleluia, o menino era uma benção, eu só santo cordeiro, vocês souberam. E aí, a minha mãe não tinha aceitado Jesus ainda. Lá cá foi por etapa, minha mãe não tinha aceitado Jesus. E aí, quando a gente aceita Jesus, eu não sei se foi com você dessa forma. Eu sou muito chorona, né? Às vezes quando eu estou ali para buscar, eu estou chorando. Sou muito chorona na frente de Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, meu irmão, eu era 24 horas chorando, meu irmão. Era toda hora chorando na presença do papai. E minha mãe, ela dizia assim pra mim: minha filha, por que tu só anda chorando? Que negócio, tu aceitou Jesus, agora só anda chorando, que negócio é esse? Eu dizia assim pra ela: aceite Jesus, passando a ver. Aceite ele, passando a entender o que é esse mistério aí. Só que tinha um porém. A minha mãe não queria aceitar Jesus, sabe por quê? Porque ela não via transformação na minha casa. Ela não via transformação em mim. Ela não via transformação nas minhas irmãs. Era o quê? Um testemunho que não tinha. E muitas das vezes, meus irmãos, um vizinho olha para você, um parente teu olha para você, um familiar teu olha para você, você acha que não está olhando não, meu irmão. Mas tem pessoas te observando. Tem pessoas todo o tempo te observando, é no trabalho, é na rua, é para onde você vai. Tem uma pessoa dizendo: olha, que dali é muito de Deus, não, que dali dá um mau testemunho. Tem, porque você conhece pessoas. Então muitas das vezes a nossa casa não é transformada, não é mudada. E o próprio Jesus poderia dizer para esse homem aqui: meu filho, a partir de agora tu vai sair pregando a palavra por aí. Não, Jesus disse para ele: a partir de agora tu vai lá dentro da tua casa e tu vai testemunhar para os teus, para dentro da tua casa, para dentro da tua família. E quando eu entendi, voltando para mim aqui, quando eu entendi que eu precisava me transformar, que eu precisava tirar os meus mau hábitos, porque tem coisa, irmão, não é fácil. Quando nós vemos esse mundão que estragou nós, os caminhos do Senhor, para a gente abandonar muita coisa, não é fácil. Pensa na mulher ignorante, menino, oh Jesus. E aí Deus vai transformar.
Sabe? Sabe, meus irmãos? Jesus vai transformando, Jesus vai mudando da maneira que Ele quer. Tá entendendo? E quando eu percebi que eu precisava dessa transformação, que eu precisava dessa mudança, porque minha mãe olhou pra mim e ela disse: ô, eu tô falando dentro da cara. Eu quero ser crente igual fulano de tal. Ela não falou de mim, mas falou de alguém que ela viu, observou. Aí eu disse: não, tenho que mudar meu comportamento. E tem coisa que a gente não consegue mudar sozinho, meu irmão. É só em jejum e oração. Tem coisa que seu comportamento você não vai mudar sozinho. O seu jeito, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua ignorância, a sua mentalidade. Tem o próprio Pedro. Foi com o tempo. É tanto que foi lá em Atos que ele estava mudado. Depois Jesus foi. É um processo. E tem processo na minha, na tua vida, que é com jejum, é com oração. Não é na nossa força do nosso braço, não. Não é no nosso querer, é na nossa maneira. É pedindo para Jesus: Jesus, eu não sei, eu não consigo, Jesus. Eu tinha uma falha muito grande comigo. Eu não sabia ouvir, meus irmãos. Meu irmão, tá de vez em quando. Mas dentro de casa, quando a minha mãe falar, meu amigo, eu ia logo, era com 10 pedras, meu irmão. Quando alguém falava, eita, irmão, quando alguém falava comigo, meu amigo, eu ficava calada, não. Ela era uma voadora. Meu Deus! Irmãos, eu fui ser mentira nenhuma, irmãos. Diante de Deus aqui. Eu fazia chorar. Senhor, me muda, me transforma. Tira isso de mim, meu Pai. Eu não aguento mais ouvir reclamação das pessoas. Porque quando mais se aproxima de Jesus, alguém vai olhar para tu e vai dizer assim: tu não é crente? Não é assim? Alguém, irmã, tu é crente. O mundo fala o que faz, para eles tudo bem. Mas para você, para mim, para você, quando alguém olha, ela quer ver mudança, ela quer ver transformação, ela quer ver restauração sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. E assim foi feito na vida deste homem, na vida desse gadareno. Porque quem chegou? Chegou Jesus. Jesus, aonde ele chega? Aquele que está no lamaçal do pecado, na prostituição, no crack, na cocaína, aquele que está no mundo do crime, no mundo das drogas, aquele que está no fundo do poço, da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo, ele vai lá e ele chega. E quando ele toca, meu filho, quando ele toca, meu filho, tem de haver mudança, tem de haver transformação em nome de Jesus. Então, se Jesus tocou em você, se Ele já te chamou, não retroceda mais não, meu filho. Já chega, viu? Pega a tua cruzinha, viu? Pega a tua cruz e carrega ela. Porque Jesus, Ele já te chamou. Não adianta mais querer voltar mais não. Jesus nem gosta daqueles que são covardes. Gosta, pastor? Gosta dos covardes, ele quer homem e mulher corajosa na presença dele. Então vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Se coloca de pé, que Deus é bom e maravilhoso. Oh Deus poderoso, Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, agradecendo, Senhor, primeiramente por ter falado conosco, pela Tua presença sobrenatural deste lugar. Porque eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei, meu Pai, em nome de Jesus, que essa noite, meu Pai, eu sei que essa noite vai haver transformação. Eu sei que essa noite vai haver mudança. Eu sei que essa noite vai haver restauração. Eu sei que nessa noite vai haver cura, Senhor. Porque o Senhor está aqui, Senhor. E é o Senhor que começa a tocar nessa vida. Fecha teus olhos. Começa a pedir para Ele essa transformação, essa mudança que você não consegue fazer com as tuas próprias mãos. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Oh Senhor, eu não consigo mudar o meu eu não consigo me firmar na Tua presença.
Deus. A família